O deserto não é só areia. O deserto costuma ser retratado como um cenário vazio, quase silencioso, como se fosse apenas um grande espaço entre um lugar e outro. Mas para os hebreus recém-saídos do Egito, o deserto não era intervalo. Era escola. Era uma prova. Era um território onde a liberdade precisava aprender a respirar. Antes de continuarmos, peço que se inscreva aqui no canal e deixe o like. Assim você contribui com o crescimento do canal. Eles atravessaram a fronteira do impossível. Tinham deixado para trás o peso de anos de servidão e o medo de um futuro que não lhes pertencia. Só que depois do milagre vinha a rotina. E a rotina, no deserto, tem uma linguagem dura. Calor durante o dia, frio à noite, caminhos repetidos e a sensação constante de que qualquer erro pode custar muito caro. Não era um povo em marcha militar. Era uma multidão com famílias inteiras, crianças pequenas, idosos, gente ferida por longas jornadas, rebanhos e pertences. A velocidade do grupo era a velocidade do mais fraco. E no deserto isso faz diferença porque cada passo cobra energia, água e esperança. A condição mais urgente era simples: abastecimento. Água não era um detalhe, era a linha entre continuar e desistir. Em alguns trechos, a caminhada parecia um teste de resistência emocional. O texto bíblico não esconde isso. Havia murmuração, havia ansiedade, havia lembranças distorcidas do passado. Quando a sede aperta, a memória fica perigosa e o coração começa a negociar com a própria liberdade. Foi em um desses pontos de tensão que eles chegaram a Refidim. Refidim soa como lugar de descanso, mas ali o cansaço ganhou voz. Faltou água. O povo se inquietou. E Moisés, mais uma vez, ficou no centro de um furacão. De um lado, a necessidade real de sobrevivência. Do outro, a responsabilidade de conduzir uma nação ainda sem forma. Moisés não responde apenas com discurso. Ele clama. E essa palavra é importante. Clamar não é fingir controle, é admitir dependência. A narrativa mostra Moisés buscando a Deus quando a situação não tem solução humana imediata. E então a água vem como sinal de provisão. Não porque o deserto ficou gentil, mas porque naquele caminho a sobrevivência seria marcada por uma parceria entre esforço e graça. Só que o deserto tem outra característica. Ele não ataca apenas o corpo, ele expõe vulnerabilidades. E assim que a água aparece, a ameaça muda de forma. A sede é substituída por algo inesperado, uma guerra. Esse é o primeiro choque para quem lê o texto com atenção. A primeira guerra dos hebreus no deserto não nasce de ambição territorial, nem de uma expansão planejada. Ela surge como emboscada, como ataque oportunista. Um povo cansado, ajustando sua vida à liberdade, se descobre alvo de um inimigo que conhece o deserto melhor do que eles. E assim, quase sem anúncio, a história passa de sobreviver ao clima para sobreviver ao conflito. Como se dissesse, há momentos em que a caminhada fica difícil por falta de recursos. E há momentos em que fica difícil porque alguém decide se aproveitar da sua fraqueza. A primeira guerra no deserto vai revelar isso. A liberdade tem custo. Não apenas pelo caminho, mas pelos ataques que surgem quando se percebe que você está vulnerável. E é nesse ponto que o povo aprende que o deserto não é vazio. Ele é cheio de desafios invisíveis e alguns deles têm nome. O nome naquele dia seria Amaleque. Amaleque, o ataque alcançado. Quando a Bíblia diz, então veio Amaleque, a frase é curta, mas carregada. Ela não diz que houve negociação, aviso, motivo diplomático ou disputa formal. A impressão é de surpresa, como se o ataque fosse parte de uma lógica cruel do deserto, atingir quem está exposto antes que se fortaleça. Amaleque, ou os Amalequitas, aparecem nas Escrituras como um povo associado às regiões áridas do sul, às rotas do Sinai e do Negueb, um tipo de presença que se move com facilidade onde outros se perdem.
Eles não eram recém-chegados ao deserto. Eles eram do deserto. E isso importa porque quem conhece o terreno escolhe a hora e o lugar. O texto de Deuteronômio acrescenta um detalhe decisivo para entender contra quem e como foi a primeira guerra. Amaleque teria atacado a retaguarda, atingindo os que estavam fracos, cansados e atrasados no caminho. Em termos humanos, é um ataque ao ponto mais vulnerável, onde não há glória, só necessidade. Pense no que isso significa para um povo em formação. Israel ainda não era uma nação com estrutura militar. Era uma comunidade tentando se organizar no improviso. Em uma caravana grande, a frente sempre parece mais firme. Os que caminham primeiro, os que conseguem manter o ritmo. Mas a retaguarda carrega o peso real. Mães com crianças, idosos, doentes, gente que tropeça, gente que sente medo, gente que precisa parar mais vezes. Amaleque, então, não entra na história como rival de igual para igual. Entra como predador, como quem escolhe o alvo pelo cansaço. É por isso que essa guerra marca tanto. Ela acontece no momento em que o povo ainda está respirando a liberdade, ainda está aprendendo a confiar, ainda está descobrindo como viver sem correntes. E aqui entra o contraste do tempo. Enquanto o Egito era opressão organizada, o deserto era insegurança espalhada. No Egito, o sofrimento tinha forma: tijolos, trabalho forçado, vigilância. No deserto, o sofrimento é difuso: sede, fome, distância, ameaça inesperada. A escravidão era um sistema. O deserto é uma exposição. A Primeira Guerra vem exatamente para mostrar que a libertação não remove automaticamente o perigo. Ela muda a natureza do perigo. Antes, a ameaça era o chicote e o decreto. Agora, a ameaça é o ataque repentino, a instabilidade, o inimigo que se aproveita quando você ainda não sabe se defender. O que Moisés faz diante disso é revelador. Ele não se entrega ao pânico, nem tenta agir sozinho. Ele chama Josué. Esse é um ponto importante. Josué aparece aqui como alguém confiável para assumir uma tarefa concreta. Moisés diz a ele para escolher homens e enfrentar Amaleque. Isso é mais do que uma ordem militar. É o nascimento de uma estrutura. É a primeira vez que Israel, no texto, se vê obrigado a pensar em defesa organizada. O deserto força o povo a amadurecer rápido. Não dá para ser apenas grupo. É preciso se tornar corpo. Não dá para ser apenas uma multidão. É preciso se tornar uma comunidade com responsabilidade. Mas Moisés também anuncia que fará algo em paralelo. Ele diz que subirá ao cimo do monte com a vara de Deus na mão. Essa vara, até ali, era sinal de autoridade e lembrança da ação divina. Moisés não a leva como amuleto, mas como símbolo. A guerra, para Israel, não seria apenas sobre força e coragem. Seria sobre aliança. E é aí que a narrativa começa a construir um cenário em duas camadas: a batalha no vale e a intercessão no alto. O chão e o monte, o visível e o invisível, o esforço e a dependência. E quando o sol começa a caminhar pelo céu de Refidim, Israel descobre que a primeira guerra no deserto não será vencida apenas com passos rápidos ou braços fortes. Ela exigirá algo mais difícil: constância. E essa constância, como veremos, não será carregada por um homem só. Aliança de Moisés com Deus, mais que promessa, direção. Para entender por que essa primeira guerra é tão simbólica, é preciso olhar para a relação entre Moisés e Deus. A história do Êxodo não apresenta Moisés como herói isolado. O apresenta como homem chamado, conduzido e, muitas vezes, sustentado quando as próprias forças falham. A aliança de Moisés com Deus não começa em Refidim. Ela vem de antes, do encontro com o sagrado no lugar improvável, do chamado que o arrancou da vida comum e o colocou diante de uma missão impossível. Moisés aprende, desde o início, que liderança não é um título, é dependência diária. Só que a aliança também não é abstrata. Ela se manifesta no cotidiano,
na direção do caminho, na provisão de recursos e na forma como o povo aprende a interpretar a própria jornada. Quando falta água e a água vem, a mensagem não é "vocês não terão problemas". A mensagem é "vocês não caminharão sozinhos". Em Refidim, essa aliança ganha uma linguagem nova. Antes, o grande inimigo era o Egito. E contra o Egito, Deus havia mostrado poder de libertação. Agora, o inimigo vem como ataque no deserto. E a pergunta muda. Quem nos libertou já foi respondida. Agora a pergunta é: quem nos sustentará enquanto seguimos? Moisés sobe ao monte com a vara de Deus. O texto não diz que ele sobe para assistir de longe, nem para fazer encenação. Ele sobe porque sabe que aquela batalha não seria apenas confronto físico, seria teste de confiança. No imaginário bíblico, subir é buscar perspectiva, é buscar direção, é reconhecer que existe um plano maior do que o imediatismo do vale. Mas a aliança não elimina a fraqueza humana. O detalhe mais honesto do texto é este: Moisés se cansa, seus braços pesam, a postura não se mantém sozinha. A imagem é poderosa porque não romantiza a fé. Ela mostra que perseverar dói. Mesmo com promessa, mesmo com chamado, mesmo com experiência, o corpo ainda sente. E então surge um dos momentos mais humanos e, ao mesmo tempo, mais espirituais da narrativa. Arão e Hur sustentaram as mãos de Moisés. Isso é aliança em ação, mas não apenas aliança com Deus, é aliança comunitária. É Deus trabalhando por meio do apoio mútuo. A cena tem 3 camadas que valem a narração com calma. Primeiro, a pedra. Eles colocam uma pedra para Moisés se sentar. É um gesto simples, reconhecer limites. Liderança não é fingir vigor eterno, é encontrar meios de permanecer. Segundo, o apoio dos 2 lados. Arão e Hur não fazem discurso. Eles não tomam a frente. Eles sustentam, um de um lado, outro do outro. A fé, nesse episódio, não é espetáculo, é manutenção. Terceiro, o tempo. Eles fazem isso até ao pôr do sol. A vitória não acontece em um instante. A narrativa enfatiza a duração. A guerra atravessa horas. E durante horas, a constância precisa ser cuidada. Esse ponto conversa diretamente com a ideia de contraste do tempo que você pediu. Porque o Egito era um tempo de opressão longa e o deserto se torna um tempo de decisões diárias. No Egito, o sofrimento era previsível, todos os dias o mesmo peso. No deserto, a ameaça é imprevisível. Um dia sede, no outro ataque, no outro dúvida, no outro cansaço. E é por isso que a aliança de Moisés com Deus não é apenas promessa de futuro. É direção para o agora, é sustento para o dia, é força para atravessar a tarde inteira quando o sol está alto e a poeira não deixa ninguém respirar direito. Enquanto Moisés permanece no alto, sustentado por Arão e Hur, Josué permanece no vale, liderando os homens escolhidos. A narrativa deixa claro: fé não substitui responsabilidade, e responsabilidade não dispensa fé. Uma sustenta a outra. E assim, sem precisar mostrar cenas gráficas, o texto bíblico consegue fazer algo raro: transformar uma batalha em lição sobre permanência. Em Refidim, o maior inimigo não é apenas Amaleque, é o colapso da constância. É o momento em que os braços baixam e a esperança oscila. Mas naquele dia, os braços não ficaram sozinhos, e isso mudou tudo. A primeira guerra, o vale, o monte e o dia inteiro. A primeira guerra dos hebreus no deserto é narrada de forma surpreendentemente enxuta, mas cheia de imagens. É como se a Bíblia deixasse o essencial, o cenário, as decisões e o sinal. E às vezes, o essencial fala mais alto do que uma descrição longa. No vale está Josué. Ele foi encarregado de escolher homens e ir ao encontro do atacante. Isso, por si só, já indica que Israel estava começando a construir uma defesa consciente.
O povo não podia mais caminhar como se o perigo fosse sempre distante. A realidade tinha batido à porta. Ou melhor, tinha surgido pela retaguarda. Josué, nesse momento, representa a ação, a decisão prática, o esforço organizado. E há algo importante nisso. A Bíblia não trata o combate como algo que desaparece com oração. Ela descreve dois movimentos ao mesmo tempo. O povo age e Moisés intercede. O vale e o monte são parte do mesmo quadro. No monte, Moisés sobe acompanhado. Isso também é significativo. Ele não vai sozinho. Arão e Hur estão com ele. A guerra, desde o início, é comunitária até no alto. E Moisés leva a vara de Deus, símbolo de uma história recente de libertação e direção. A narração pode fazer o ouvinte ver essa composição. Embaixo, poeira e tensão. Em cima, vento e silêncio. Ao longe, o sol avançando. E no meio, a sensação de que aquele dia dividiria a memória do povo em antes e depois. O texto bíblico diz que quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Quando baixava, Amaleque prevalecia. É uma frase que, na narração, precisa soar como o que ela é. Um sinal pedagógico. Uma forma de Deus ensinar, naquele momento, que a vitória não depende apenas de habilidade, mas de permanência na aliança. E aqui aparece um contraste importante daquele tempo. Hoje, a gente pensa em guerra como algo que se vence apenas com técnica, números, tecnologia. Naquele tempo, principalmente para um povo recém-liberto e ainda em formação, a guerra também tinha uma dimensão de identidade. Quem somos nós quando somos atacados? A quem pertencemos quando estamos vulneráveis? O que nos mantém de pé quando o dia é longo? A resposta da narrativa não é um líder forte, é um líder sustentado. Quando Moisés se cansa, Arão e Hur não o repreendem, não o substituem, não o deixam cair. Eles fazem algo que muda a dinâmica. Trazem uma pedra para ele se assentar e sustentam seus braços, um de cada lado. Isso é quase o oposto do que o orgulho esperaria. Em vez de heroísmo solitário, cooperação. Em vez de eu aguento, a confissão silenciosa de eu preciso. Em vez de drama, um gesto simples repetido por horas. No vale, enquanto isso acontece, Josué continua. O texto não descreve estratégias detalhadas, formações ou movimentos. E talvez isso seja intencional. A ênfase não está na técnica militar. Está no fato de que Israel resistiu, suportou e protegeu o caminho. Para manter o roteiro sem violência explícita, a narração pode enquadrar assim. Israel conseguiu repelir o ataque, estabilizar a defesa e impedir que a retaguarda fosse destruída. O foco é proteção, não exibição de força. E o tempo é um personagem invisível nessa história. A batalha atravessa o dia. Não é uma cena rápida, é desgaste, é persistência. É a tentação constante de desistir, baixar os braços, perder o ritmo. E é exatamente por isso que a imagem de Moisés sustentado se torna tão central. Ela comunica que a vitória, naquele dia, foi uma vitória de constância. Quando o sol se aproxima do horizonte, o episódio chega ao fim. O ataque é contido, o povo permanece em marcha. E nesse instante, Israel aprende uma lição que vai reaparecer em outros momentos da jornada. O deserto não avisa. O perigo pode surgir logo depois de um alívio. E ainda assim, o povo não foi abandonado. A primeira guerra no deserto vira um marco por uma razão simples. Ela prova que Israel não dependeria apenas de milagres espetaculares para seguir em frente. Eles precisariam de disciplina, organização e fé sustentada. E isso é um aprendizado duro, mas essencial, para qualquer povo que sai da opressão e tenta construir futuro. Refidim, então, não é só um ponto no mapa, é uma memória. O lugar onde a liberdade precisou ser defendida. O lugar onde a caminhada encontrou resistência.
o lugar onde a aliança foi testada ao longo de um dia inteiro. E quando a poeira baixa, a história ainda não acabou, porque agora vem a parte que transforma o evento em memorial. O Senhor é minha bandeira, memória, contraste e significado. Depois que o ataque é contido e o povo segue vivo, a narrativa poderia simplesmente passar adiante, como tantas histórias antigas fazem. Foi assim e pronto. Mas o texto bíblico faz questão de parar. Ele transforma o episódio em memória. E isso é crucial, porque a memória na Bíblia não é nostalgia, é orientação. Deus instrui Moisés a registrar o acontecimento como lembrança, como alerta, como algo que não deveria ser apagado pelo tempo. Em seguida, Moisés constrói um altar e dá um nome a ele. O Senhor é minha bandeira, ou em hebraico, Ikagaduluá Nissi. Bandeira no mundo antigo não era acessório. Era sinal de pertencimento e ponto de reunião. Em confusão, a bandeira indica onde o povo se concentra. Em marcha, a bandeira indica direção. Em ameaça, a bandeira lembra identidade. Ao dizer, o Senhor é minha bandeira, Moisés está dizendo, não foi apenas força, não foi apenas coragem, foi Deus quem nos deu unidade e rumo. E aqui entra o contraste do tempo que você pediu para destacar. Porque o Egito representava um tempo em que a identidade do povo era esmagada. Lá, eles eram número, mão de obra, ferramenta de construção. Era um tempo em que o sistema dizia quem eles eram. Escravos. No deserto, a identidade precisa ser reconstruída. Só que isso acontece sob pressão. Enquanto caminham para se tornar um povo, surgem testes que tentam quebrar essa formação. Amaleque, atacando a retaguarda, representa exatamente isso. A tentativa de ferir o povo pelo ponto mais frágil, antes que ele se fortaleça. Então, quando Moisés ergue um altar após a guerra, ele está fazendo o oposto do esquecimento. Ele está dizendo, nós não vamos normalizar o ataque nem apagar a lição. Ele está deixando uma lembrança para que o povo entenda o que aconteceu e por que aconteceu. E qual é a lição principal? Que no deserto, sobrevivência não é só ter água, é também ter unidade. Que em tempos de ameaça, o vulnerável precisa ser protegido, não deixado para trás. Que liderança cansa. E por isso, a liderança precisa de suporte real. Que a fé não se resume a palavras. Ela se expressa em permanência, em constância, em mãos sustentadas até o pôr do sol. Essa história também reposiciona Moisés diante do povo. Ele não aparece como guerreiro no sentido clássico, mas como mediador e sustentador. Ele aponta para algo maior do que si mesmo. E, ao mesmo tempo, a narrativa deixa claro que Moisés não vence sozinho. Arão e Hur aparecem como lembrança de que, quando um líder cai, uma comunidade inteira pode cair junto. Por isso, o apoio é parte do plano. Josué também sai desse episódio com um papel definido. Ele é o nome ligado à ação no vale. Ele é o começo de uma liderança prática que será importante no futuro. É como se a Bíblia mostrasse, logo cedo, que a caminhada não dependeria de um único homem para sempre. A nação precisava aprender a ter continuidade. Quando você narra essa história, você pode deixar claro que Primeira Guerra aqui não é apenas primeira batalha. É o primeiro choque de realidade. A liberdade não é um estado estático. É uma jornada que exige defesa, maturidade e memória. E, por fim, há um aspecto silencioso, mas profundo. A primeira guerra no deserto acontece logo depois de uma provisão de água. Isso cria um contraste emocional marcante. Um momento o povo está em crise por sede, no outro está em crise por ataque. Isso ensina algo sobre o tempo do deserto. Ele é instável, ele muda rápido, ele não oferece garantias. Mas é exatamente nessa instabilidade que a aliança de Moisés com Deus ganha forma concreta. Não como discurso bonito, mas como sustentação real, em um dia longo, sob sol forte, com o futuro ainda desconhecido. E assim termina a primeira guerra dos hebreus no deserto.
Não com celebração exagerada, mas com um altar, um nome e uma bandeira. Uma mensagem para o próprio povo e para qualquer pessoa que um dia precise atravessar seu próprio deserto. Quando a ameaça vier, não é só sobre resistir. É sobre permanecer unido, manter direção e não esquecer quem sustenta a caminhada.